Seja bem-vindo a mais um NextCast, o podcast da Next Level Professional English, a sua escola de inglês. E hoje nós vamos trazer aqui para você motivos que você deve seguir para se tornar bilíngue. Por que você deve se tornar bilíngue? Então, muitas pessoas procuram a escola para estudar inglês, muitas pessoas nos procuram no particular, mas a pergunta é sempre a mesma. Por que você quer aprender inglês? Às vezes é uma promoção no trabalho, às vezes é querer fazer um intercâmbio, às vezes tem algumas oportunidades acontecendo. E hoje nós vamos trazer aqui alguns motivos que devem te motivar e te inspirar a você continuar estudando e você a aprender inglês. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui com o nosso time. Joyce, do time administrativo, está aqui com a gente hoje para compartilhar um pouco. Oi, gente. Fabiana e Luísa, do time de Teachers, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem, estamos aqui. Tudo bem. Estão bem? Qual foi a motivação de vocês para poder aprender inglês? Por quê? A minha foi bem séria. Eu queria acompanhar a banda One Direction. E eu precisei bastante ir atrás, porque não tinha nada traduzido na época. Porque eu fui uma das primeiras fãs. Eu não sou poser. Eu administrava o... Eu administrava contas de fã. Não cheguei nesse nível, porque eu... Talvez porque eu não E depois sabia que a banda criar uma acabou, conta. como você se sentiu? Graças a Deus já era fluente. Já tinha cansado outras novas boy bands para gostar. E qual foi a sua motivação, Fabiana? Eu sempre gostei, mas assim, quando eu consegui mesmo soltar, foi quando eu precisei fazer um serviço voluntário, né, nos Estados Unidos, aí fiquei... Nossa, como a causa dele é enorme. Nossa, a minha era Ora, só eu me sinto tão mal agora. Me sinto tão mal agora. Legal, Fabiana, Eu era você é fã tão de Jesus nobre. Cristo aí. E aí Jesus Cristo é legal, o Kizu é o fã-clube, né? Exato. E aí, nesse período, né, era uma das necessidades. Eu acabava tendo muito contato com pessoas que eu precisava explicar algumas coisas. E aí, se eu não falasse o inglês, né, o que no começo era a realidade, né, eu ia naquela... Eu sempre tive na minha mente, eles são americanos, a responsabilidade de me entender é deles, né? E eu mandava minha pronúncia e vamos lá. Que o Espírito Santo haja aqui. Exatamente. E assim... Eu gosto de Jesus, não dos americanos. Não, acho que quando o aluno tá com o professor também, que tem vergonha de falar, cara, ele é o professor, a responsabilidade de entender é dele. Não vai falar também, né? De qualquer jeito, mas você não pode ter essa vergonha e esse medo de falar porque você não tá seguro. E eu sempre tive essa perspectiva. Isso me ajudou muito, mas a minha motivação mesmo foi esse período aí missionário. Isso me ajudou muito a falar inglês e criar inimigos. I don't like. Você que entenda meu don't, né? E pra você, Joyce, qual foi a sua motivação que te levou a aprender inglês? Eu tenho algumas, mas acho que as principais, primeiro, comecei a procurar emprego. E aí eu vi, assim, uma vaga de emprego, assim, alguém que só falava português, R$1.500. Uma vaga de alguém que falava inglês também, R$2.000, R$3.000. Então, assim, eu quero ganhar bem, né? Eu quero ter um desenvolvimento profissional, então eu vou me dedicar pra isso. E também porque eu quero muito viajar pro exterior, né? E não tem como a gente viajar pro exterior e ficar encostado em alguém esperando que ele fale tudo por nós. Então, Tem até umas histórias das pessoas que vão no McDonald's fora do Brasil. Aí pede, eu quero, mas eu quero só o hambúrguer, igual faz aqui no Brasil, né? O cara, mas só o hambúrguer? Só o hambúrguer, só o hambúrguer. Aí o atendente entrega só o hambúrguer pra pessoa, sem pão, sem nada. Eu já pedi fried potato e o cara ficou confuso, mas assim... Claramente, né? Mas aí, mas cara... assim, poderzinho de dedução. Cara, de dedução, os americanos também. Até porque é obrigação do americano entender fried potato. Alguém na fila entendeu, a mulher na fila entendeu. Ela me ajudou, mas na cabeça A mulher é latina, pessoa, com certeza. Não vou lembrar, cara. Mas acho que as pessoas pensou que eu queria uma batata inteira frita. Mas natural, batata, tipo... Mas, enfim... Será que é bom? Daí surgiu o bucket potato. Então, Bom, mas enfim, essa motivação que a Joyce trouxe é uma motivação muito justa, porque é a motivação de quase todo mundo que procura a escola, né? Normalmente as pessoas primeiro têm uma frustração profissional, não foi promovido ou perdeu uma vaga de emprego por não falar inglês, e aí naturalmente agora querem correr atrás disso para que não percam outras oportunidades. E aí a maior agência de empregabilidade no Brasil hoje é a Cato, ela traz alguns números bem expressivos sobre isso. Primeiro número é que uma pessoa bilíngue que fala inglês tem ganhos até 60% maiores
em comparação à pessoa que não fala inglês. Então, quando você pega o mercado de trabalho, o mercado paga muito mais, né, até 60% a mais em comparação quando tem uma pessoa que fala inglês e outra que não fala inglês, né? 75% das promoções internas das multinacionais hoje são realizadas por pessoas que falam inglês. Então, se a pessoa não fala inglês, logo, ela não é apta para aquela promoção. Sem contar que, com todo esse contexto de home office que nós vivemos hoje, né, pós-pandemia, as empresas europeias e americanas contratam os brasileiros para trabalhar daqui do Brasil e, automaticamente, a pessoa precisa se comunicar em inglês com essas empresas, né? Então, se você não tinha nenhuma motivação até agora para falar inglês, entenda que o mercado de trabalho exige que você fala, né? Como que vocês enxergam isso no cenário com os alunos de vocês? Tem muita frustração? A galera busca... É essa motivação mesmo que está na cara da galera? Como que é isso? Eu tava pensando agora em uma aluna minha específico, que ela é uma arquiteta e ela está em um projeto na construção de um hotel de uma rede internacional. E assim, o inglês dela é básico, né? E assim, ela entra em reuniões onde as pessoas estão falando inglês. E, fala assim... o nome, fala o nome, não. Até porque... Não, e assim, eu percebo a frustração dela, né? Quando ela veio me pedir as aulas, né? Ela falou assim, a situação é essa, me mostrou um vídeo da reunião e eu pensei assim, cara, no nível básico você não vai entender isso aqui. Tipo, e é uma questão urgente. Claro que existem outras pessoas ali que auxiliam, conseguem dar esse retorno, mas não são todos os lugares que você vai ter uma equipe com essa postura, né? E também, às vezes, as pessoas não vão ter o tempo, né? Ou até a disponibilidade de poder fazer isso por você. Então, assim, a maioria das pessoas que procuram inglês hoje, elas já estão em cenários onde já está a corda no pescoço ali para que eles tenham o idioma. Por isso que quando alguém fala assim, mas eu nem preciso, na minha área eu nem preciso do inglês, eu falo, gente, não cospe pra cima, porque seria tão melhor se todo mundo que tivesse pensado, que todo mundo que tá fazendo inglês com a gente hoje tivesse pensado antes, assim, vai que um dia eu preciso, porque a gente muda, né? A gente não sabe como que vai ser o mercado de trabalho amanhã, a gente não sabe se a gente vai querer mudar de profissão amanhã. Então... Tô brincando. Então, assim, a gente precisa estar contando com todas essas variáveis, né? E nisso, o inglês, ele acaba sendo uma carta na manga muito necessária, né? Não só, por exemplo, às vezes você não fala inglês e você não precisa falar o inglês. Mas, por exemplo, você precisa ler coisas em inglês. Eu tenho uma aluna, ela é nutricionista e ela trabalha com marketing dentro do ramo de nutrição, e ela tem que ler artigos, e ela tem que ler artigos em inglês para passar para o português, para ela conseguir absorver o máximo de informação de lá de fora, que é onde tem livros diferentes, milhares de livros e milhares de informações sobre, e aí ela traz essas verdades para os artigos dela em português. Então, assim... Isso é um diferencial para ela no mercado. Sim. E assim, além de ela falar inglês, ela tem que falar um inglês técnico, porque ela tem um linguajar de nutricionista. Que você não encontra assim, mas é que eu fiz aqui rapidinho, eu dei uma olhada e tal, procurei tudo no Google. Gente, o Google é um traiçoeiro, né? Tipo assim, ele te dá muitas coisas, mas se você souber, já tiver uma base. Por exemplo, a gente usa o Google Tradutor, só que a gente sabe, por exemplo... A gente sabe utilizar o Google Tradutor. Dentre elas, qual que eu vou escolher aqui? Porque a gente tem uma noção. Se você não tem noção nenhuma, você passa vergonha. Um adendo, que o Liz até comentou, né, em relação ao conteúdo em inglês que tem por aí. O segundo idioma com mais conteúdo online, depois do inglês, é o russo. Então, assim... Maravilhoso! Você não fala Essa russo, daí eu não sabia. Essa daí pra mim é nova. Se você não fala russo, pula no inglês, acho que tá mais fácil. E isso é muito legal que a Lu comentou, porque realmente, como eu tenho ali aquele primeiro contato com os alunos, né? Muitos mesmo. A maioria, assim, quando vem falar comigo, teve até uma aluna recentemente que falou, eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas pra minha carreira, porque eu só tô precisando disso pra ser promovida no meu emprego. E outras também, professoras que já chegaram procurando, eu preciso disso urgente, porque eu preciso alavancar minha carreira. Então, isso é um ponto, assim, extremamente importante que muitos alunos hoje, quando eu tenho ali esse primeiro contato com eles vêm, eu preciso disso, eu preciso crescer profissionalmente, preciso procurar algo melhor, né, pra mim. A gente teve até um exemplo mais recente na escola,
Beijo, Juliana. Sei que ela vai estar ouvindo. Sim. Né? Que ela trabalha numa multinacional. É uma empresa muito, muito grande. E ela tá fazendo as aulas conosco, ela tá evoluindo, né? Mas ela teve uma oportunidade pontual na empresa para ser promovida. E o inglês era muito necessário, né? E aí ela mandou mensagem pra gente e falou, eu preciso aprender em uma semana. Eu falei, não vai rolar. Mas vamos usar essa uma semana que você tem pra entrevista e vamos fazer vários intensivos todos os dias de simulados de entrevista com potenciais perguntas que podem ter nessa entrevista para você conseguir sair melhor. Pode ser? Ela pode ser. A gente ficou uma semana. Aí o Fabiano deu uma aula, a Luísa deu outra, até eu dei aula para ela nesse contexto. E a gente fez uma semana bem intensiva com ela. Bom, ela fez a entrevista, a pessoa avaliou o inglês dela da forma que ela apresentou o inglês dela e, graças a Deus, ela foi promovida, né? Ela conseguiu a promoção, então isso foi muito positivo para ela. Mas, assim, se ela tivesse tomado esses passos lá atrás, com certeza, assim, não foi porque ela não quis, mas talvez por falta de direcionamento ou algumas coisas de força maior, ela não teria, talvez, passado esse pequeno sufoco. E muitas pessoas não conseguem destravar isso da forma que ela destravou. Ela conseguiu a promoção, mas muitas pessoas não conseguem. Então, a questão profissional, ela é realmente um divisor de água na vida dos funcionários, e o que diz isso, eu não estou falando isso porque eu quero que os alunos, as pessoas se matriculem e se tornem alunos. Não, hoje o nosso principal braço é direto com as empresas. Hoje nós fechamos contrato direto com as empresas. As empresas entenderam que as pessoas precisam falar inglês e as empresas nos contratam para que nós possamos ensinar o idioma para os funcionários. Gente, tem tão pouca pessoa falando inglês no Brasil que as pessoas falam, beleza, vamos contratar os que não falam inglês e a vamos gente investe neles. Uhum. E se você já tem isso, cara, imagina quantos anos-luz você não tá à frente, Você tá à frente né? de muita gente. Trazendo um número sobre isso, 5% da população brasileira fala inglês. E dos 5%, só 3% atendem os critérios de fluência do idioma. Ou seja, consegue se comunicar em nível de escuta, de escrita. Nós estamos assim, num rolê muito, sabe, a crista da onda, porque é poucas pessoas mesmo, né? E então, as empresas hoje contratam a escola, a gente cria um material próprio para a empresa, né, adaptado, personalizado, e a gente consegue aplicar na empresa. Então, tem uma rede de hotéis, por exemplo, que a gente vai criar um material com vocabulário de hotelaria, né? Então, assim, o cara vai aprender o inglês com aquilo que ele pratica no dia a dia. Vocês estão sabendo agora? Já sabia. Então, é um material adaptado que facilita o processo, mas assim, as empresas entenderam que o brasileiro por si só não tem buscado isso. Então, elas precisam investir neles. Então, imagina se você investir isso na sua vida, o quanto você vai estar à frente do restante da população brasileira, né? Então, isso é um grande diferencial e eu acho que se esse não é o principal, deve ser um dos principais motivos de você ou começar a aprender inglês ou continuar estudando, até porque estudar inglês é algo que, não sei se te contaram, mas você vai fazer para sempre enquanto você for brasileiro, né? Então, enquanto você tiver a sua língua nativa como português e você não estiver morando fora, você vai estar estudando inglês. 7 anos. Você 7 tá anos 7. que eu tô diário, praticamente. Lembrando que assim, a gente fala isso, mas a gente é super contra esses ensinos que te fazem ficar vinculados a escolas por 7 anos, 6 anos. Isso aí é uma faculdade de medicina, cara, já se forma. Mas o que a gente fala por estudar, por exemplo, a gente não é matriculado em nenhuma escola que a gente estude inglês, mas a gente estuda inglês. Precisa se atualizar sempre, precisa ler artigos, Exato. precisa consumir material. Então, o que a gente fala de estudo, na verdade, é uma reciclagem, né, que a gente tem que fazer sempre, assim como o profissional da saúde. Ele não vai ficar estudando medicina o resto da vida dele em questão de estar na faculdade o resto da vida dele. Mas ele tem que sempre ir em conferências, ele tem que sempre ler artigos, as coisas mudam, a língua é muito dinâmica, então ela tá sempre mudando. Muitas a palavras. gente estava conversando agora de um ponto Exatamente. que estava no livro que a gente vai acabar tirando porque não tá em desuso. Então, assim, a gente tem que o tempo inteiro tá se atualizando. Então, não faz sentido parar, né? Sim. E se você para, você esquece. Não, em todo momento são adicionadas palavras novas palavras entram. Palavras simples, tipo, que até entram no dicionário brasileiro, né, em Slangs. português. É tipo hype. Você tá no hype. É uma palavra nova, criada recentemente, depois do uso da internet, que hoje está no dicionário americano, inclusive é usado por brasileiros em português. Isso aí tá hypado.
Exatamente. Né, Então, então- conjugou. Hypado, Já é conjugado já. Virou um verbo, Eu né? hype, tu hypas. Né? Então, não é que você vai sempre estar matriculado na escola, mas você sempre vai ter que ter contato com o idioma para continuar fluente, ou você vai esquecer naturalmente. Sim. Né? Um outro motivo que é muito importante, a Lu citou isso aqui durante a fala dela, é ter acesso a conteúdos não traduzidos, né? Isso é um baita diferencial no mercado de trabalho, no mercado de estudo. Isso é um baita diferencial para você como pessoa, né? Você tem acesso... Imagina que a porcentagem de coisas que foi criada em inglês, que é a língua com o maior número de falantes no mundo, que nunca foi traduzido para o português. A quantidade de podcasts discutidos que nunca foi traduzido. Uma coisa que, assim, eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe é bilíngue, ela fala italiano, como a segunda língua dela. E ela fala, sempre que você procurar uma notícia, procure em inglês também, assim como eu procuro em italiano. Ela falou, você vai ver que as notícias que aparecem lá são totalmente com outra visão. Então, assim, é como se você saísse da bolha, né? A mídia, ela diz o que a mídia quer. Então, assim, a gente ter acesso a mais de uma mídia, de mais de um lugar, obviamente, cada uma vai ter a sua influência e a gente nem vai Tem um entrar no viés mérito aí. de quem está certo e quem está errado. Mas o fato de você ter duas mídias diferentes para você comparar, te faz abrir os seus olhos para, peraí, então eu tenho esses dois mundos para ponderar. Então, o que eu vou acreditar? No que você Então, faz as suas próprias... até com vieses políticos diferentes e Sim. estruturas, né, diferentes. Uhum. Né? A mídia nos Estados Unidos é uma coisa, no Brasil é outra, na França é outra, né? Então, Sim. são opiniões diferentes sobre coisas diferentes, faz realmente muito sentido. Quantidade de livros nunca traduzidos, né? Exatamente. Tipo, a galera conhece Shakespeare, mas quantos livros de Shakespeare nunca foram traduzidos? Muitos. E isso faz parte do nosso dia a dia, né? Eu vejo algo simples, assim, agora eu tô em período aí de fazer TCC e tudo mais, e a professora, olha, eu quero 10 artigos em inglês e eu quero 10 artigos em português. E se você não consegue procurar um artigo em inglês, se você não sabe ler o artigo em inglês, como que você consegue entregar, né? Então, muitas vezes as pessoas pensam, mas eu não quero ler o livro de Shakespeare, né? Mas é coisa simples no dia a dia que você precisa saber, pelo menos... procurar um artigo em inglês, né? Então, entender aquilo que está exposto no artigo. Exato. Né? Como que você encara isso, Fabiano? As pessoas não terem acesso a esse tipo de material? Acho que é uma parte que vai limitar, né, o seu desenvolvimento. A internet hoje, ela pode substituir até certo ponto materiais, né? Eu acredito que uma pessoa que se prende a um livro de inglês, de gramática do inglês para aprender, cara... Você está vivendo em 1990 ainda, né? Acho que hoje em dia as possibilidades que você tem, né? A variedade de conteúdos que você vai ter ali vai aumentar e muito, né? Tipo, como foi dito, talvez você goste de uma série de livros, né, novos aí, que os últimos volumes talvez ainda não estejam em português. Talvez você goste de One Direction e ainda não esteja traduzido as coisas. Ou não traduza Talvez. mais, porque não existe mais. Olha, lá no Norte e Nordeste eles pegam algumas músicas e traduzem, né? Tipo, pega o ritmo ali. Pega o Nossa, ritmo. esse estilo de música. Maravilhoso. Quem não gosta tem desvio de Quem nunca caráter. ouviu... Forrozinho, Déjà vu né? tem alguns, né? Mano, Rihanna, já viu Rihanna traduzido? Que isso, É a melhor coisa da vida. O Halo da Meu Deus do Beyoncé céu. também, que foi traduzido É muito aí. bom de verdade. Quem não gosta disso tem desvio de caráter. E vamos rever as contratações da escola. Mas eu acredito sim que essa variedade de conteúdos, e assim, não é porque são conteúdos diversos, vão ser muito mais profundos, né? Pensamentos muito mais profundos, mais detalhados, sobre talvez um assunto que foi resumido para o português, né? Alguém ali que falava português viu e resumiu, já nos fez um Isso favor, acontece né? muito na Trazendo pro medicina. português. Isso acontece muito na medicina. Não porque os médicos brasileiros ou cientistas brasileiros não têm capacidade, não é isso. Mas porque a medicina fora do Brasil é muito mais desenvolvida do que dentro do Brasil. Apesar da medicina brasileira ser desenvolvida, beleza. Mas Estudos, né? os estudos são mais profundos, então eles pegam aquilo que foi estudado lá, traduzem, e na tradução é natural se perder muitas coisas. E assim, imagina a quantidade de estudos que nunca nem foram traduzidos. E tem outro ponto aí também, né? Você vai trazer tudo aquilo ali para pessoas que podem em algum momento concorrer com você.
talvez você não vai traduzir tudo, né? Você vai trazer Exato, ali e falar você, assim, pera, vou ajudar minha eu vou concorrência. ajudar você aqui, mas Ainda tem isso. eu vou guardar um pouquinho do ouro aqui pra mim, né? Ainda Vou tem, ter isso, ainda então tem essa tem esse vertente, ponto. né? Não façam isso. Não, e assim, filmes. Existem filmes que nunca foram dublados. Existem séries que nunca foram dubladas, né? Quando a gente tem acesso à plataforma... Se você pegar a sua Netflix e colocar a localização em outro país, por exemplo, você vai ter acesso a conteúdo de outro país. E você vai ver a quantidade de coisas no catálogo. Coisa errada. Não, é só mudar a localização. Não tem nada de errado. Se você morar no Brasil, não faz isso. Mas Assistiu do não Brasil. acho que... Não, isso não Não é é errado. errado. Isso não é errado. É só ter acesso ao catálogo de outro país. E você vai ver a quantidade de material. Se você pesquisar o próprio YouTube americano, os YouTubers, a quantidade de coisas... A quantidade... Eu vi que você estava incomodada. A quantidade de conteúdo no YouTube americano que não existe nada semelhante em português, meu, é absurdo. É absurdo. Entendeu? Um aluno meu disse que vai começar a jogar... Ele joga League of Legends, vai começar a jogar no servidor coreano pra melhorar as habilidades dele e voltar a jogar no brasileiro e subir de rank, né? Porque ele disse que tá perdendo Se muito. tivesse esse empenho em Estratégia. inglês, Estratégia. Ele Já tá era bem o quê? avançado, tá bem Estratégia beleza, do beleza. grego. Estratego. Né? Não, mas faz muito sentido realmente. O inglês é a língua mais falada no mundo, né? Então é natural que você tenha muito mais conteúdo, indiferente de qual seja o tema, em inglês, né? Isso acontece em outros idiomas também. Existem coisas que foram produzidas em português que nunca vão ser traduzidas para o inglês. E se o americano não se esforçar em aprender português para ter acesso a esse material, né? Existem cantores brasileiros que nunca terão suas músicas traduzidas. E que seria muito interessante para um americano. Filmes, né? Não sei se o Auto da Compadecida foi traduzido, por exemplo. E se não foi, o americano está perdendo um dos melhores filmes da história. Então, assim, acontece em todos os sentidos. Então, cabe a nós, né, nos encontrarmos nesse lugar e aprender o idioma para ter acesso a esse tipo de material que talvez nós nunca teríamos acesso se não falássemos o idioma. Fora que tradutor ganha bem. Urra. Caramba. Fica esperto. That's it. Sim. Bom, a quarta motivação que eu quero trazer para você aqui é aprender inglês, porque assim você vai poder se comunicar em qualquer lugar, né? Eu acho que todo mundo aqui já teve uma situação, uma experiência de ter que falar inglês com alguém e em um momento da vida que não conseguia se comunicar em inglês, né? Eu acho que todo mundo já passou por isso. Eu lembro de uma história minha, por exemplo, de quando eu, na minha primeira semana morando na Europa, fazendo meu intercâmbio, e eu fui no mercado, a caixa perguntou se eu queria sacola, eu não sabia como é que era sacola, não entendi nada que ela tinha perguntado, eu só sei que eu peguei as minhas coisas, deixei a sacola, o troco e fui embora, né? E era tipo 30 euros de troco. Hoje deve dar uns 800 reais, não brincadeira. Mas eu deixei uns 30 euros de troco porque eu não entendi o que ela falou, fiquei nervoso, peguei e fui embora. Porque eu não ia conseguir me comunicar. Eu tive outras experiências tão frustrantes quanto essa, né? Mas foram coisas que me impulsionaram a aprender o inglês de maneira mais rápida. E não conseguir se comunicar é algo muito frustrante, né? A comunicação é uma necessidade primária do ser humano, que quando nós não conseguimos fazer isso é algo extremamente chato e ruim para nós, né? Como que vocês encaram essa realidade? Ou vocês já tiveram experiências que vocês precisaram se comunicar e falhou e aquilo marcou vocês? Eu lembro. Um pouco de terapia por aqui. Eu lembro uma vez que eu tava no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem muitos gringos, né? Muitos gringos. E, Pra ninguém assim, é mais caro, para ninguém é mais caro. E eu sempre quis muito me comunicar. Mas, assim, sempre tive muita insegurança, né? E aí, uma vez eu tava tirando foto, assim, com meu esposo, em frente à praia, pôr do sol e tal. Aí chegou uma gringa. Picture, the picture. Aí eu, picture eu sei, é foto. Até mandei pro Will. Foi verdade. Will, eu descobri como... Eu falei com uma gringa, eu consegui me comunicar com ela e ela agradeceu ali. Eu só falava yes. Mas, assim, foi muito satisfatório pra mim, como realmente algo pessoal mesmo, sabe? Que eu sempre tive um sonho de conseguir me comunicar e tendo, por mais que fosse poucas palavras, assim, eu consegui entender. Eu dei meu celular pra ela. E ela, tá acabando a bateria, não sei o quê. Mas assim, eu entendi do meu jeito, ela do dela e deu certo. Foi muito legal. Boa. Tinha um outro brasileiro que estava nos Estados Unidos, né? E ele estava em um local que
o cara que era colega de quarto com ele, que fazia as funções com ele, era do interior dos Estados Unidos também. E eu não sei se os americanos, quando eles falam do farol, né, falando do semáforo, eles usam o aberto, né, de estar open. Com certeza. Então, não, é porque green, foi isso que green light, aconteceu. Eu não Green vou citar lights, os nomes, yellow né, lights, se eu até imitar esse rapaz, ele tinha voz um pouco meio nasal. E ele tava no carro, ele tava no carro, velho, com esse rapaz, e ficou verde, só que o cara tava do celular. E ele ficou, is open. O cara- Is open. E o cara assim, tipo, olhando, ao invés de olhar pra direção, ficou olhando pra ele, tipo, ele tá Vou olhar pra falando porta, comigo. né? A porta tá Tipo, aberta. Is open. E aí ele, tipo, sem entender. Aí um carro buzinou, ele viu que tava verde, ele, it's open, it's green. E, tipo, pegou e saiu. E depois ele chegou, né, no destino, nós estávamos lá reclamando, tipo, is open, tipo, ele não sabe dirigir, o que é isso? E aí depois a gente ficou, it's open. E eles ficou todo o cenário, e aí nós conectamos, né, tipo, no Brasil, né, pelo menos lá em São Paulo, tenho certeza que a gente utiliza isso, nós falamos aberto quando o farol, né, Abre. abriu. Quando o farol abre. O farol abriu, pra você passar, né? Então faz sentido, mas É que assim, não faz sentido nenhum. Quem Não inventou faz. isso realmente assim, porque não abriu nada, né? Não abriu nada. Talvez Então, fosse tem um uma tá porta que livre, vai abrir. né? Começa que It's abril é um free. mês, né? É. Ó, assim, ó a cabeça do gringo. Como assim o mês de abril Abril, no é. farol? Ei, Farol abriu. Tá no calendário. farol March. It's May, it's May. É complicado. Eu nunca tive essa Desculpa coisa aí. comigo, porque Eu fiquei feliz que o Fabiano contou essa, que eu achei que você ia contar do Excited, que é bem comprometedora. Então, não, tá nossa. tudo bem. Esquece isso. ainda bem que você não contou aquela história bem comprometedora do Excite. Quem quiser saber, pergunta pro Fabiano depois. Alunos. Não, então eu não tive isso, porque como eu aprendi inglês mais nova, né? Eu me dediquei muito quando eu era mais nova. Então acabou E que. a humildade ficou lá também. Não. Quando era mais nova. Não, eu aprendi nova, essa é a verdade. Pô, ainda tenho 20 e poucos anos. Eu aprendi, eu tinha uns 13, 14. Então, antes dos 13, 14, eu não tive, tipo, um gringo falando comigo. Antes de 14 não comunicava nem com os brasileiros. Mas tava na minha época emo. Não, mas então, assim, eu não tive isso. Mas, assim, eu posso ver por quando eu fui morar lá. Tinha muita gente que ia, tipo, na cara e na coragem mesmo, com um basicão arrastado. E, assim, quanto isso foi prejudicial, eu vejo, sabe? Porque eram enganadas, passavam por muito perrengue. Fica muito dependente. Muito dependente. Aí, por exemplo, assim, eu tinha ido como babá. Chegou lá, simplesmente, em famílias ruins, a gente sabe que quem tá tentando ser au pair aí, quem tá tentando ser babá nos Estados Unidos ou até em outro país, sabe que tem que escolher muito bem a família. Você vai ficar dependente daquela família. Aquela família não só é sua responsável, como você mora com ela. Então, assim, você não tem um minuto que você não tá perto dela, sabe? Assim, claro, fora o seu momento livre, mas você trabalha e você mora com essas pessoas. Então, é uma responsabilidade muito grande você escolher com quem você vai morar por 1, 2 anos, 6 meses que seja. E, assim, eu via que, por exemplo, tinham famílias cruéis e... Se aproveitavam mesmo, né? E aí a au pair não tinha o inglês, não sabia se explicar. E aí você tava lá, numa situação injusta. Entre você que não sabia falar o idioma e a família super bem, né, conversada, elaborando discursos e falando o que eles quisessem. E você não podia nem retrucar. Então, assim, meninas que foram expulsas do programa injustamente. Então, assim, olha, é o teu sonho, você se programa pra isso, você separa dinheiro pra isso. Só que por que você não tem um inglês bom pra ir lá e viver lá? Não tem a compreensão da família. Você simplesmente... E aí, ainda por cima, você escolheu uma família bem boa, graças a Deus. Aí, o que acontece? Você tá literalmente na mão deles. E muitos fazem isso. Tipo, se você não aceitar as nossas condições, simplesmente a gente vai te mandar embora. Então, a menina tá aqui, ó, à mercê de outros, Não, isso né? realmente acontece muito. E assim como acontece ao contrário também, né? Às vezes a menina vai pro programa de au pair por não falar inglês e pode comprometer muitas coisas. Tem Também até aquela história que você conta da pasta de amendoim, que a criança era alérgica, ao né? amendoim. E a menina não entendeu a recomendação. Enfiou por pasta não de falar amendoim. inglês fluente, deu pasta de amendoim pra criança, a criança quase morre. E ela foi Na colher? expulsa.
Ela deu um O sanduíche. que é muito putz, comum, ninguém- né? Sanduíche com... A criança é Então, alérgica a coma. O lanche deles, o almoço deles é pão com é. pasta Ô, de gente, amendoim e geleia, né? atenção nos cognatos, por favor. Alérgico, allergic. Tipo, Pelo amor de Deus, né? Então, e aí ela não entendeu, ela tava muito assim nas primeiras semanas. Ela deu, e aí, boatos, eu não conheço de fato essa menina, Rumor ela é has uma it. conhecida de uma conhecida. Boatos de que ela foi expulsa de fato do programa, porque ela colocou a criança Porque em risco. ela a quase criança tem matou uma morrido, criança. né? Então, assim, é complicado. E como é necessário a comunicação no geral, Sim. né? Uma vez que você não consegue se comunicar, você se frustra em diferentes áreas da sua vida. Então, é muito importante você dar esse passo com o idioma, né? Porque o inglês hoje ele é a língua global, né? Sim. Então, se você quer se comunicar com quase a metade da população no mundo, você precisa falar inglês. Porque Sim. por mais que a pessoa não tenha inglês como língua nativa, ela fala inglês fluentemente. Então, o holandês naturalmente fala inglês, o alemão fala alemão, mas também fala inglês. Então, naturalmente, você consegue se comunicar com muito mais pessoas, né? E o último tópico que eu quero trazer para vocês é o desenvolvimento cognitivo, né? Quando nós aprendemos um novo idioma, o nosso cérebro ele é treinado, nós começamos a fortalecer o nosso cérebro, a fortalecer aquilo que nós temos como cognitivo, nossas conexões neurais, além de ampliar nossa linha cultural. Eu acho que todo mundo aqui pode falar que se sente mais inteligente e mais apto a aprender sobre qualquer outro assunto, uma vez que você fala inglês. Ou eu tô falando alguma besteira? Não, inclusive, aprender um terceiro idioma, né? mais fácil. Especialmente se for conectado, né, com as línguas ali sim. Relacionadas iniciais, né? tipo como o inglês é, né? Inglês, você vai pegar um pouco de alemão, assim... Germânico e latim. Mas se você pega, por exemplo, todas as do latim, por isso que quem aprende espanhol, muito mais fácil aprender italiano depois. francês, português. Sim. Eu, por um período, utilizando aquele aplicativo... Trilingue. Não é como. Trilingue. Eu fiz um pouco de grego e eu percebi que tem algumas palavras do inglês que são parecidas com o grego ali, né? E, tipo, comecei a perceber, especialmente na parte de idiomas, né? É uma parte até que eu curto de dar uma olhada e eu percebo que é mais fácil de identificar padrões, né? Tipo, eu, por exemplo, quando eu fui começar a estudar esse outro idioma, né? O grego, no caso, eu fui procurar o verbo to be. Né? Quando eu fui ver um pouco de japonês também semana passada, mas assim, do nada, eu entro ali e vou olhar. Bem Não, e Esse é o assim, verbo to be em japonês. watashi wa desu e vai, teacher, sensei, sei lá como é que é o Eu professor em assisti nos japonês. dorama tentando entender alguma coisa. De é sim. Eu você fala assim em coreano. Aí D significa mais 800 coisas. Exato, vai depender da sua postura, do seu rosto. D é sim, D é... Não. D sentado De. ou em pé. Na verdade é de. significado. Acho que é isso. Sei lá. Talvez eu esteja Mais uma errado. parte. Você, por exemplo, a maneira que eu ensino o aluno, eu hoje tento fazer o inverso, né? Tipo, tento fazer o mesmo processo comigo ao procurar outra coisa. Então, poxa, vou ter aquela rotina de pesquisar primeiro do zero, né? Então, vai verbo to be, vai ser se tem artigo no idioma, né? Quais são os verbos mais comuns, que vai ser o mesmo que é mais comum em português. Trabalho, ter, gostar, né? E aí você vai fazendo esse padrão, fazer. E assim, eu acho que isso facilita não só porque você aprendeu inglês, mas se você já fala um outro idioma além do português, porque no fim do dia, a sua língua nativa você não... Apesar de a escola empurrar um pouco, você não lembra nem De lembra tudo que você aprendeu. tudo que você aprendeu, né, basicamente. É tipo fórmula de Bhaskara, né? Como Fórmula que de é? quem? Zé. Fórmula de Bhaskara. Não, Quem eu foi sei. Bhaskara? Do Máscara? Sim. E você, Joyce, como que é esse processo pra você? Quando você passou a aprender inglês, as coisas ficaram mais fáceis no geral? Você se sente nesse lugar? Eu acho que uma das coisas, assim, que mais mudou e transformou foi a minha segurança, sabe? Se fosse antes, como eu contei aquela história, né? Jamais eu teria coragem de ir e tentar me comunicar com algum gringo. Então, eu fico muito mais assim, não, eu consigo, não, eu posso, sabe? Então, acho que o que mais mudou, assim, foi a minha autoconfiança de falar, me expressar e querer isso também, sabe? Antes eu não queria, ficava mais recuada e agora, não, eu quero praticar, porque eu sei falar o básico. Ficou procurando um gringo na Avenida Paulista aqui. Cadê um gringo? O cara, English? eu sou de Curitiba, né? English?
Né? Isso é muito positivo, né? Porque a nossa autoestima aumenta. Você se sente mais confiante, você se sente mais Sim. pronto para fazer as coisas. Quando o seu cognitivo, quando o seu cérebro se torna mais treinado quanto a isso, você pensa mais rápido, você tem mais foco. Então, assim, existem vários benefícios atrelados ao fato de você conseguir estudar o idioma. Sim. Porque automaticamente você se torna... O cérebro, ele é um músculo. E ele se torna mais forte quando você o exercita, né? Isso não só vinculado ao idioma, mas a qualquer outra matéria que você estude. Mas quando você aprende um novo idioma, você se sente capacitado para se comunicar com mais segurança, para aprender outras coisas. Automaticamente, ao fortalecer o seu cérebro, você evita doenças que podem acontecer, como Alzheimer, por exemplo. Demência, Né? Então, assim... E você se torna mais inteligente por falar outro idioma, né? Então, existem vários benefícios nessa linha de pensamento. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Você também pode arrasar nos karaokês. Tem esse Verdade. ponto. também. Tem esse Verdade. Ponto é importante. Uma vez a Luísa me colocou pra cantar Bohemian Rhapsody. É. 8 idiomas numa Até música. italiano vai ali, latim. Mamma mia, 12 vai minutos de ali com- música. E foi ótimo, a gente arrasou. Foi ótimo. Mas Comento O até Wilson hoje. falando com um psicólogo sobre... até hoje dói aquelas. Mas enfim. Bom, essas foram as nossas motivações, né? Existem várias outras que nós poderíamos trazer, mas que isso possa ficar guardado contigo, que você possa descobrir a sua principal motivação, o porquê você quer aprender inglês. Pode ser que nós citemos ela aqui, pode ser que não. Então, descubra qual é a sua motivação e nos conte. Nós queremos muito saber, estamos à disposição para poder te ajudar nesse processo e te ajudar a alcançar o seu próximo nível. A gente vai ficando por aqui. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @nextlevel, no LinkedIn, Facebook, Instagram, o canal do YouTube com bastante conteúdo. E deixe uma mensagem se você quiser. Eu vejo você no próximo episódio. See you! See See you guys.